Boa tarde, amigos. Mais um vídeo. Vou tentar tomar cuidado com as palavras para o sensor do YouTube não me desmonetizar. Mas eu vou comentar sobre o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, que cometeu um ato de desesperado porque poderia ser detido e acabou por ele mesmo cessando sua vida. O que não é bem visto aos olhos da cristandade, da igreja, mas não vamos entrar em mérito dele. Então, o ex-presidente peruano, ele usou uma arma de fogo e deu um disparo contra ele mesmo. Então, ele não suportou o fato de ser preso, talvez a mentalidade de alguns povos é muito diferente do Brasil. Por exemplo, nós vemos um ex-presidente do Brasil que, ao ver que seria preso, fez um showmício, fez baderna e fez de tudo para adiar a sua prisão, o inevitável. Ainda há baderneiros que ficam puxando o saco dele, encontra em outros países políticos que são pegos em esquemas de corrupção a vergonha é tão grande porque lá a sociedade acha aquilo tão horripilante que eles preferem ou se matar ou renunciar. Você vê casos de políticos americanos que renunciam ao cargo, outros já fizeram o mesmo ato do Alan Garcia. Então, inclusive, tem até um ato televisionado em 1987, um vídeo chocante. O cara fez isso ao vivo num feriado que havia crianças assistindo. Vejam bem, eu já assisti esse vídeo. É bem chocante, que é uma coisa real. Ele ia pegar prisão perpétua, esse cara. Eu não lembro o nome dele, eu vou até pesquisar antes de terminar esse vídeo rapidinho. Há políticos no Japão que cometem a mesma coisa. Você vê países na Ucrânia que políticos são jogados na lata do lixo. Então ele, digamos assim, ao cometer o ato, ele não morreu na hora. Ele morreu ao dar a entrada ao hospital. Então aquela coisa, né? Ele ia ser preso porque ele tem um caso de corrupção ligado ao Odebrecht. E a justiça do Peru tinha determinado a prisão dele, então não tinha escapatória. Então, para ele, eu acho que seria uma vergonha, porque eu não sei se ele foi um político populista. É complicado. É complicado. Teve o ex-presidente, o Kuczynski, tem até a sigla PPK, que no Brasil é uma coisa. É um órgão genital feminino, então ele ficou conhecido aqui no Brasil por essa sigla, que é o Kuczynski, né? Então ele renunciou, agora acho que é o Martin Martin Vizcarra, que é o atual presidente do Peru. Então tem esses casos ligados à corrupção da Odebrecht. Então a Odebrecht que teve até tentáculos fora do Brasil. Então lá no Peru a coisa funciona um pouquinho diferente. E foi na campanha eleitoral dele do ano de 2006. O Lula já era presidente do Brasil e a Odebrecht já tinha um certo destaque, né? Uns coluns com os governos lulopetistas, né? E o resto a gente já sabe. Inclusive o senhor presidente e ex-presidente Lula também está no chilindró. Está preso, babaca. Mas o Alan Garcia não queria estar preso. Eu acho que é uma grande vergonha ser detido. Ainda mais se você é um presidente ou um ex-presidente. Então, eles chegaram na casa do Garcia. Ele viu, não, ser preso, não quero passar essa vergonha. Pegou a arma e... Eu não sei se foi ele, às vezes, não sei. Não estou querendo aqui... Porque tinha um pedido de detenção. Ele deve ter falado com o advogado e foi lá e pei. Não morreu na hora, mas se suicidou. Igual o Getúlio, né? Quem conhece o caso de Getúlio sabe que o Getúlio também
Mas o caso Getúlio foi por outro motivo. Então é complicado. Ó. Então eu vou ler um pouco sobre as propinas da Odebrecht no Peru. A Odebrecht ela é investigada no Peru por ter pago propina para ganhar contratos de obras de infraestrutura. Então, os casos de suborno da Odebrecht no país já levaram à prisão o ex-presidente Pedro Paulo Kuczynski, o PPK, e a líder de oposição Keiko Fujimori. Ela acho que é filha do Alberto Fujimori, um ex-presidente bastante controverso no Peru. Que até os esquerdopatas conhecidos aqui dizem que o Bolsonaro é o Fujimori do Brasil. Então, o, o, o Pedro, acho que é Pedro que? Pedro Pablo, né? Pedro Pablo está hospitalizado e nega qualquer envolvimento. Então, ele foi detido nessa quarta. E a ordem era a prisão também do Galan Garcia, que se foi, né? Os ex-presidentes Ollanta Humala e Alejandro Toledo também tiveram a imagem abalada com envolvimentos irregulares relacionados à construtora brasileira. Acho que os últimos os últimos presidentes do Peru estão envolvidos nessa chafurdação aí, ó. Democracia só serve para isso. Então, em fevereiro, a Odebrecht ela fechou um acordo de colaboração com o governo do Peru. A companhia já fez acertos similares com outros 7 países, que é o Brasil, Estados Unidos, Suíça, a República Dominicana, Panamá, Equador e Guatemala. Então, aí nosso, assim, eu não posso dizer que eu lamento e não lamento. Por que eu não lamento? Porque vejam, esse tipo de coisa que acontece de corrupção, não importa que seja aqui no Brasil ou não fora, a chaga que ela traz à sociedade é enorme. Porque são recursos desviados, são pessoas que usam o Estado, né, os recursos do Estado para benefício próprio. São pessoas que indiretamente padecem por falta de recursos. Isso é inegável. Você vê que causa uma quebra de confiança nas instituições brasileiras e de outros países. Então, como que certas empresas vão querer atuar no Brasil, um país que você só pode atuar se você pagar uma propina. E a nossa imagem fica abalada. Poxa, será que todo brasileiro é corrupto? Todo brasileiro é bandido? A nossa imagem fica assim arranhada. Fora que há precedente para outros crimes, por exemplo, a corrupção de certa forma ajuda o crime organizado, que ajuda a violência, ajuda em outras coisas. São instituições que são corrompidas, são pessoas que perdem a vida, indiretamente, diretamente. Alguém que sabe demais é apagado. Alguém que estava do lado daquela pessoa também é apagada porque ela estava junto na hora errada, no lugar errado. Então, esse tipo de coisa é triste. Então, pessoas que se corrompem porque um cara como esse aí estava comando do país vizinho. Ele traiu o povo dele. Que nem o Lula traiu o nosso povo. O Lula ajudou apenas os seus amigos. Ele não ajudou a população, ele deu migalhas. E muitas pessoas são gratas ao Lula por uma ascensão, entre aspas, social. Uma coisa que foi uma verdadeira farsa. Porque não tirou essas pessoas da pobreza. Mas eu tenho um diploma por causa do Lula. Você tem um diploma, mas não tem emprego. Mas eu passei num concurso por causa que o Lula abriu um concurso. Concurso no qual você, como servidor público, hoje entra em greve para ter aumento de salário. É incrível, né? Como as pessoas elas só se enxergam seus interesses próprios ao escolher um político. E é complicado. Aí essas pessoas reclamam, você fala muito lento, você fala muito devagar. Cara, se eu falar tudo errado, eu vou me atrapalhar. Eu tenho problemas de dicção. Até porque os vídeos do YouTube podem me ajudar. Segundo, eu tenho que ter cuidado com as palavras. Eu estou mostrando a minha cara, não é a sua. Então, quem está se expondo sou eu, você é apenas espectador. Então,
é complicadíssimo neste ponto, então eu tenho que tomar cuidado sim. E eu já cometi imprudências. Até agora não me geraram problemas, mas podem gerar. Inclusive um vídeo desse pode ser desmonetizado sim, só pelo fato de estou narrando o que o Alan Garcia, que Deus o tenha, apesar que o que ele fez a visto da religião totalmente condenável, mas ele fez. Mas é um ato sim que eu condeno. Mas o que ele fez, ele indiretamente ele pagou. Eu lamento por ser um ser humano. Essa é a minha opinião. Eu lamento e não lamento ao mesmo tempo. Então a gente tem que ver que a cultura da corrupção não é só no Brasil. Claro, você vê corrupção em todos os países do mundo indiretamente. Inclusive há narco-estados no nosso continente. Há projetos de poder no mundo todo. Então é só um indício. Qualquer coisa não é só do Brasil. Não. Mas a corrupção no Brasil também é muito grave. Porque nós já temos problemas demais e os nossos maiores problemas são a corrupção. A corrupção que gera tudo que eu já elenquei ainda nesse vídeo. Então tem o Peru ia ter 2 presidentes presos, só tem um, porque o outro se matou. Você vê que a democracia é isso. Que eu não acredito nesse sistema presidencialista. Eu volto a dizer, que nem já disse nos outros vídeos, o sistema presidencialista não dá certo nem nos Estados Unidos, quanto mais em países como Brasil, Peru, Argentina, Paraguai, etc, etc e tal. Não dá certo. Você vê que, por exemplo, essa reforma da Previdência aí mostra que o governo tem tanto poder assim. Você vê um STF, uma ditatoga. Então, é assim, nem tudo é como a gente quer. Pelo bem, pelo mal, o presidente não tem todos os poderes do mundo. Ele não é um rei absolutista. Mas vemos que um poder moderador seria muito melhor. Primeiro-ministro, uma monarquia parlamentarista, ou só um parlamento, não sei. Por exemplo, há países que não existe mais monarquia. A própria França, a Itália, que o sistema de parlamentar é diferente. Eles indicam o primeiro-ministro. O presidente indica o primeiro-ministro e o governo ele aceita ou não aceita. Então, se for para pessoa que não vai bater, então aquele cara já não serve. Então tem que escolher outro, um cara que converse com um parlamento. E assim funciona. O primeiro-ministro assim, ele não é por voto popular. Ele é uma pessoa que é indicada pelo presidente ou por outra pessoa e o parlamento aceita ele ou não. Então é complicadíssimo. Eu fico por aqui. Que Deus o tenha. Mas vemos que os tentáculos do projeto de poder lulopetista foi realmente além de nossas próprias fronteiras. Então, fiquem com Deus.